Por isso que a gente estava comentando aqui com o especialista em gerenciamento de risco, Gerardo Portela, que já ajudou a gente muito nessa cobertura. Gerardo, bom dia mais uma vez, bem-vindo. Então, eu estava falando ali com o Rodrigo sobre a expectativa da saída desses meninos, porque a gente acompanhou, inclusive contigo, durante esse fim de semana, as equipes de resgate demorando menos tempo do que o previsto inicialmente. E a gente falava que é sempre feita a pior previsão possível para que isso seja ajustado, né, dentro do quadro da realidade. Quer dizer, e hoje a gente viu, ontem eram 9 horas, que a gente, né, teve que esperar para o primeiro menino sair, a expectativa era de 11, quer dizer, já foi uma boa notícia, e hoje em cerca de 6 horas. E aí a gente estava falando mais cedo, eu e o Rodrigo, que inicialmente o mergulhador demorava 6 horas só para chegar no menino, e hoje ele foi e voltou com o menino em 6 horas. É bom lembrar que ontem foi a primeira vez, então, obviamente, eles devem ter percebido correções a fazer, ajustes, e o processo vai sendo melhorado, né? E também continuam funcionando as bombas. Continuam funcionando as equipes que estão tentando desobstruir. Bomba de drenagem de água. A bomba de drenagem de água, a bomba que retira a água. Na verdade, é um conjunto, são várias bombas, e elas conseguem remover uma grande quantidade de água. E pela vazão que foi mencionada, é algo em torno de 2/3 de uma piscina olímpica consegue sair 1 hora. Ou seja, em 1h20 desaparece uma piscina olímpica de água de dentro da caverna, se não chover. Então, eu acredito que esses números que o Rodrigo estava mencionando aí em relação à mudança de números, é porque eles, durante o trajeto, possivelmente perceberam, preciso de mais gente aqui para fazer essa troca de cilindro, eu preciso mais de uma atenção ali num outro ponto. E também pode ser que algumas das vítimas precisem descansar mais do que outras, então estejam lá em algum ponto da caverna, algum tipo de abrigo que eles tenham feito pontos de descanso e descansando para que retornem ao trajeto. Então, todos esses ajustes, eles são normais, né? A primeira vez eles vêm com maior cuidado, é a primeira tentativa. E hoje, no segundo dia, eles devem estar fazendo ajustes. E cada pessoa tem sua situação física, né, e mental. Então, vai depender muito do estado de cada um, a velocidade de escape e abandono. E essa revisão desse trabalho, né, desse cronograma de trabalho, você falou, isso é feito a todo momento, né, essa revisão, esses ajustes aí nas etapas do resgate. Agora eles também têm que contar com a questão da chuva. Hoje está fazendo um dia bom lá, mas durante o fim de semana a gente mostrou que choveu bastante e isso complica ainda mais a situação. E tem previsão de mais chuva para daqui uns 2, 3 dias. Isso é uma constante. Quem trabalha com riscos e segurança, engenharia, existe muita tecnologia, Raquel, mas a humildade ainda é um bom elemento a se manter em qualquer operação, principalmente de resgate, porque a natureza é muito forte. Então nós temos bombas aí poderosas, mas uma chuvinha mais forte já cobre toda essa vazão que as bombas conseguem demandar. Então, por enquanto, todos os fatores estão se aliando positivamente, principalmente a questão da chuva. E eles estão aproveitando muito bem esse período que está permitindo fazer esse avanço aí no escape e abandono dessas vítimas. Então, eu creio que uma gestão muito bem feita é tão difícil, porque é uma equipe multidisciplinar, culturas diferentes, né? Maneiras de trabalhar diferentes, mas existem os protocolos que são comuns, as normas internacionais, e mesmo se você pegar uma norma brasileira de espaço confinado, ela vai estar mais ou menos aliada com as normas que estão usando lá. Então, isso é que ajuda o trabalho a funcionar bem. Agora, nessa equipe aí, né, Rodrigo falando cerca de 90 mergulhadores, mas é todo mundo que participa do trabalho, não necessariamente os que entram na caverna, que a gente sabe que era um grupo de 18. E tem gente do mundo inteiro, né? Tem da China, da Europa, da própria Tailândia, dos Estados Unidos, Austrália, enfim. E aí faz diferença também como esse grupo trabalha, que são pessoas altamente capacitadas para esse tipo de missão, mas a cultura de cada país, a maneira como cada um costuma trabalhar faz diferença também. Sim, a gente tem britânicos entre eles, né? A gente estava falando. Parece que quem chegou primeiro lá foi uma dupla de britânicos, né? Existe sim, a cultura de segurança é algo que depende desde as primeiras informações, quando a gente é criança, na escola. Então, a gente aprende a respeitar os limites das operações de engenharia, da técnica, das pessoas. Então, isso influencia, sim. E é muito difícil conciliar isso tudo. Mas eu acredito que o pessoal, esses 2 britânicos, que conseguiram chegar lá ao ponto tão remoto dentro da caverna,
eles estejam capitaneando esse processo, né? Porque a autoridade técnica deles terem chegado lá deve estar prevalecendo. E o resgate está indo muito bem. No meu entendimento, essa questão dos 90, eles estão lá fazendo várias atividades. Tem que ter pessoas com cilindros, tem problemas de iluminação. Se houver uma emergência, uma troca de equipamento que precisa ser feito no caminho, tudo isso aí precisa de assistência. Então, eles estão espalhados ali dentro, não digo os 90, mas um número muito maior do que os resgatistas propriamente dito. Porque para chegar naquele ponto, não é qualquer mergulhador. Tem que ser realmente alguém fisicamente muito bem preparado, mentalmente muito bem preparado, e, obviamente, não se consegue 90 assim da noite por dia.